Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos ao novo estúdio do ConturbiCast. Aí, pra gente começar com o pé direito aqui no novo estúdio, Alessandra Cosme, diretora de marketing Latam da Monday. Seja bem-vinda, Ale. Obrigada. Prazer é meu de estar aqui com vocês. A gente vai falar de marketing, falar das ferramentas, como o Monday pode melhorar o seu trabalho e como a Ale consegue fazer a diferença na vida das pessoas, liderando. Me conta como que você fez faculdade de marketing, fez administração, de onde surgiu? Fez engenharia? Porque eu já falei com tanto engenheiro que entrou no marketing. Não, de engenharia, nem pensar. A gente estava falando da matemática, imagina fazer matemática e engenharia. Quem é ruim, não dá para pensar. Não, matemática sempre foi a minha pior matéria. Eu fiz comunicação e depois fiz pós em marketing. E quando eu estava decidindo o que eu ia fazer, eu pensava em fazer turismo. Aí eu entrei em 2 faculdades, de turismo e de comunicação. E eu lembro que minha mãe falou pra mim, eu acho que em comunicação você vai ter muito mais... Falei visionária, minha mãe, né? Você vai ter muito mais opções, né, de trabalho. E aí eu comecei, acho que eu fiz um mês as 2. E decidi ir pra comunicação e fui pro marketing. Comecei mais em comunicação mesmo, na TV Bandeirantes. Meu primeiro estágio na TV Bandeirantes de Comunicação. E depois eu migrei para marketing. Aí eu comecei na Apple, depois fui para Samsung e sempre no marketing já, né? Você deu um salto ali da Band para Apple muito legal, assim. Porque trabalhar na Apple é um sonho de muita gente, ainda mais no marketing da Apple. Como foi essa experiência, assim? Foi muito legal, assim. Eu digo que foram 4 anos de muito aprendizado, né? Porque eu consegui fazer um pouco de tudo ali, tanto de campanhas de marca, como trade marketing, como geração de demanda, PR. Então, assim, eram 360 e era uma marca, a Apple é uma marca apaixonante, né? Tudo bem, faz muito tempo, gente. Não vou falar quanto tempo, mas eu fiz... Mas ela tem essa história há muito tempo já, né? Não é uma marca que da noite pro dia, faz 2 anos que é amada por todo mundo. Ela é amada por muito tempo, cara, uns... 30 anos eu imagino que ela já era amada. Assim, sim, eu lembro que na época que eu trabalhei, as pessoas, os Mac Lovers, eles compravam roupinha pro bebê, chinelo, roupinha pro cachorro, tudo com a marca. Então, assim, era uma marca muito amada, né? E eu lembro que eu fiz o lançamento de iMac, que era aqueles computadores coloridos, não sei se você lembra. Nossa, Lembra? Eu tive um desses, cara, era maravilhoso. Era muito bonito. Eu tinha também. Na época era, cara, disruptivo, porque não tinha computador colorido. Foi o primeiro computador colorido, era tudo computador quadrado, bege, com tela verde. Aí o sistema operacional totalmente diferente, colorido. Pra quem é criativo, aquilo dali foi um divisor de águas, assim. E aí realmente cravou a Apple como uma empresa de design, assim. Não, e foi muito legal fazer o lançamento desse produto. A gente fez os ônibus adesivados, TV, né? Naquela época a gente fazia bastante TV. Óbvio, era muito diferente, né? Os canais que a gente tinha, canais digitais principalmente. Mas foi muito legal, assim, era uma marca incrível mesmo. Aprendi muito. E foi aquela época que Steve Jobs não tava, ele voltou... Então, assim... A hora que voltou, todo mundo comemorou, ou não comemorou, né? A controvérsia. Quem assiste os filmes sabe como que esse cara cuidava das pessoas. Pois é um cara memorável, mas assim, todo mundo que falava nos bastidores era bem difícil lidar com ele, né? Eu acho que alguns gênios, eles têm algumas dificuldades ali sociais, lidar com pessoas, né? Porque às vezes eles são, acho que tão inteligentes que eles não conseguem entender que o outro, às vezes... não tem o mesmo ritmo, enfim, né? Então, acho que tem umas habilidades aí que para alguns líderes gênios, assim, a gente sente, né? Difícil. É difícil. E você trabalhou sempre com tecnologia, então? Você falou que passou Apple, Samsung, Intel... A maior parte da minha carreira é em tecnologia. Eu saí, quando eu saí da Apple, eu fui para a Natura. Tem um eu trabalhei 2 anos. Que legal. Eu acho que também era... um dos meus desejos, meus sonhos de consumo,
Porque Natura sempre foi um case, né, também de outra sucesso. marca amada. Super amada. Então, ainda também faz tempo, né, gente? Tô falando lá atrás da minha carreira. Sim, 5 anos atrás, antes da pandemia. Exato. E eu participei do lançamento da linha Ecos, que é muito focada na diversidade do Brasil, a questão de sustentabilidade das aldeias. Então, assim, muito legal. O lançamento foi no Fashion Week, não foi? Eu lembro de alguma coisa que a gente fez lá atrás, que tinha um lançamento de Ecos. Acho que teve alguma coisa que foi em São Paulo Fashion Week, assim, na época que o São Paulo Fashion Week era forte. Pode ser algum ação, tipo, revamp, porque eu lembro que o lançamento oficial foi no Jardim Botânico. Foi um super evento no Jardim Botânico. Faz total sentido, né? Não, tudo a ver, né? Então, assim, também foi uma experiência diferente. Mas eu acho que no fundo, eu me identificava mais com tecnologia. E acabei saindo de lá, fui pra Nestlé, depois saí da Nestlé, aí eu fui morar fora. Aí eu passei 2 anos morando em Barcelona. E aí eu fui fazer um MBA em Gestão de Novas Tecnologias. Porque eu acho que no final do dia, tecnologia pode ajudar qualquer área, né? Hoje em dia, se a gente pensar, até falando de inteligência artificial, que a gente estava falando um pouco, tá em tudo, né? Impacta tudo. Impacta o RH, impacta a logística, impacta a marketing, tá em todos né? os lugares, né? É difícil você falar de alguma área que não tem tecnologia embarcada hoje. Chegou aí no Web Summit esse ano? Não fui. Eu fui nos 3 anos aqui no Rio, né, que teve. E a minha percepção foi, no primeiro ano tinha muita empresa de inovação e tecnologia focada no RH. Segundo ano foi para IA, porque tinha acabado de lançar o ChatGPT, todo mundo falando de IA. Esse ano que eu vi a gente, profissionais de marketing aqui falando, foi um ano que eu falei, cara, tá todo mundo focado no marketing, cara. Porque todo mundo precisa de marketing. Precisa vender, você precisa ter um marketing forte para as pessoas reconhecerem sua marca, sem chegar no seu cliente, pensar nos canais. Não é só custo, né? É investimento, marketing. Eu acho que essa é uma mensagem aqui para você que está tentando cortar a verba de marketing, repense. Tem que ser um stream de business aqui, a gente tá falando de negócios. E eu vi que, cara, é muita ferramenta, falando de tecnologia, focada no profissional de marketing e nas pessoas que não têm um time de marketing, isso é uma coisa interessante, que não tem um time de marketing e que querem implementar uma tecnologia ali e começar. É o famoso empreendedorzinho que tem a sua meia ali, que tá querendo mudar seus processos, seus impactos. E eu vejo que a Monday tem muito disso também, que o cara que não tem nada e quer começar a organizar seus processos, ele consegue fazer ali com os tutoriais que tem no site, implementar e começar a usar. Como que vocês veem essas coisas assim, de tipo pensar nesse público desde o enterprise, mas pensar no pequeno também que pode começar a usar a plataforma? A Monday, ela tá em todos os lugares mesmo, desde o pequenininho que tem ali 5, 10 licenças e tá usando, né, a plataforma da Monday para estruturar ali sua operação. E muitas vezes a operação como um todo, né? Então, sei lá, a nossa agência que a gente trabalha, eles têm a operação inteira deles focada dentro da plataforma. Então, desde o pagamento financeiro, o RH, as ações que eles têm com os clientes, todos os controles eles fazem dentro da Monday. Então, é um exemplo, né, de uma agência que tem uma estrutura não tão grande. Enquanto isso, a gente vai para um outro lado, onde a gente tem um eBanks, né, que usa Monday, a gente tem a plataforma de pagamento, Droga Raia, né, Drogazil, usando então RD hoje, né? RD. Então, a gente vai desde o pequeno até o médio e até um grande, né? Então, assim, hoje a Monday tem 245 mil clientes no mundo, né? E de tudo. Então, a gente tem, por exemplo, em marketing, a gente tem McDonald's, a gente tem grandes agências. Então, a gente tem toda essa variedade, né? E vários casos de uso também. Então, marketing é um caso de uso super forte que a gente tem. Então, muita empresa usa para gerenciar toda a área de marketing. E, né, eu uso também, né, para gerenciar os nossos budgets, os nossos resultados. Então, é muito mais fácil você organizar tudo isso. Você mexe aqui, isso já impacta lá no seu dashboard, que já vai te mostrar
tudo que você mexeu aqui, diferente do Excel, que você tem que depois ir lá gerar. Então, assim, eu tô falando Excel Ou você é programador de Excel e sabe fazer esse dashboard, você vai perder um tempão pra fazer, ou você já tem ferramenta pronta. E eu tô falando Excel porque, né, muitas vezes em outras empresas que eu trabalhei, a gente gerenciava resultado, budget, Tudo desse jeito. E hoje você tem opções de automatizar, então você pode automatizar, e você não precisa ficar lembrando a pessoa que o deadline dela chegou, que tá chegando, então você consegue facilitar muito, né? Acho que a produtividade melhora, a comunicação melhora, todo mundo tem visibilidade de tudo no mesmo lugar, então você coloca tudo lá dentro, então você acha tudo lá dentro. E até os históricos, né? Então, vamos ver o que a gente fez naquela campanha, naquele evento. A gente volta e tem tudo lá, né? Então, acho que facilita muito. De integrações, né? Você falou tá tudo plugado num lugar só. Eu imagino que você tem várias ferramentas dentro de uma empresa. Fiquei pensando aqui na minha operação, tem umas 30 ferramentas diferentes, que tem umas que não integram com a outra. A ideia é puxar esses caras para dentro, integrar todos. Sim, a gente tem várias integrações. Via API, e aí você vai integrando e o cara vai tendo todo ali o seu sistema. Um RP geralzão que consegue tudo dentro dele, é isso? Você consegue fazer várias integrações, exatamente. Que legal. Consegue, né, plugar em várias ferramentas para você ter ali tudo consolidado e facilitar, né? Facilitar a tua vida. Então... Quais são os desafios hoje de crescimento? Onde vocês... Cara, aqui esse mercado, é por mercado... Como que vocês veem essa timeline de conquistar clientes, assim, para o marketing trabalhar? Acho que o que a gente tem feito muito hoje... porque a Monday, só para dar um pouco de contexto, né? A Monday nasceu muito fazendo as campanhas de inbound. Então, a Monday cresceu, acho que, né? Não sei você, parece orgânico. Exatamente. Então, e muito num foco sem ter personas muito específicas. E o que a gente tem feito nessa evolução dessa estratégia é a gente focar em audiências específicas, né? Porque quando a gente quer ir mais para enterprise, a gente precisa demonstrar para enterprise que a gente tem uma plataforma robusta, que a gente tem casos de uso. Então, a gente tem focado em alguns segmentos, algumas personas específicas, né? Então, que pode ser um IT, que pode ser um RH, que pode ser um marketing, que pode ser um PMO. E entregar mensagens que eles vão entender como a gente vai ajudar eles a resolverem um pain point deles, né? Um problema deles. Então, de repente, para o marketing é uma, para o RH é outra, para finanças é outro. Então, dependendo... compras é outro. É outro, né? Então, a gente tem evoluído nessa estratégia de ter ações bem direcionadas e focadas nessas personas, né? E com mensagens específicas. E a gente também traz muito os nossos próprios clientes como um porta-voz, né? Porque nada como alguém que usa... Prova social é tudo nessa vida, né? Prova social é demais. Né? Quem fala bem, fala sempre bem. E é o que mais fala. O boca a boca é o melhor marketing, cara. Exatamente. É o melhor marketing. E eu acho, até a gente falou um pouco de Apple, né? Eu acho que na minha carreira aí, né? De alguns anos... Quando eu comecei a ver o comportamento dos usuários de Monday, eu achei até ele similar a usuários de Apple, né? Na época que eu trabalhei lá. Né? Tanto que a nossa campanha agora é quem usa, ama, né? Se você usar, você vai amar. Então, eu acho que tem muito disso. Quem usa, gosta muito. Então, muitos clientes, eles são embaixadores da marca. E isso é muito legal, né? Porque... se você vê que quem tá usando tá amando, é sinal que é muito legal, né? Então, acho que a gente sempre traz também muito os nossos clientes para falar, né? Muito melhor do que a gente falar é quem tá usando falar, né? E assinar embaixo que é bom. Total. Fiquei sabendo de... Assim, a gente tá falando de digital, que muitas coisas que são geração de lead, que é no digital. Mas me contaram aqui que vocês fizeram campanha em OH também. Eu gosto de falar de OH, porque é uma das coisas, das ferramentas tão legais, assim, que dá pra explorar tanto. Até por nossa história, que aqui, parceiro da Eletromidia, não tem como não falar do OH. Como foi pra vocês, assim? Porque eu converso com alguns canais aqui. O pessoal da Shopee, por exemplo, não usa OH. Que pra eles conseguem rastrear direito,
não faz sentido e veio global falando. Então, no mundo todo, a Shopee não trabalha com OH. Eu falei, que interessante, eles preferem trabalhar com TV. Olha que loucura. Eu falo, como assim, cara? A Shopee prefere fazer TV, eles preferem fazer... Olha isso, cara, você é profissional de marketing, fala, a TV não funciona mais. A Shopee, que é a Shopee, gigante que é, investe muito mais em TV do que todo o resto. Aí você fala, cara, como assim? E pra vocês, como foi com o OH? O que vocês fizeram legal, assim? Essa campanha é parte da nossa campanha de marca, né? Então, a gente já teve aqui em São Paulo 3 anos consecutivos, a gente vai ter esse ano de novo. Então, a gente foca aonde a gente acredita que a nossa audiência tá, né? Com mensagens específicas para nossa audiência, mas ela é muito uma campanha de marca. E quando a gente faz as pesquisas depois para entender se a gente teve um lift, né, no brand awareness, a gente teve lift, né? Então, assim, a gente tem uma presença e um brand awareness bom, muito bom aqui em São Paulo. A gente focou em São Paulo, né? A gente ainda foca bastante aqui. Mas o resultado foi muito legal. Tanto que, assim, a gente continua tendo esse investimento. Esse ano a gente vai ter de novo, né? Provavelmente com a campanha global. Elevador corporativo, onde você consegue pegar o cara ali descendo para almoço, chega no trabalho, dependendo da mensagem, o cara... Tá aqui já. Ai, cara, eu tava precisando resolver esse problema hoje. Que demais. Você pegou no momento ali a pessoa, que às vezes no celular tem tantas outras coisas acontecendo, o OH consegue captar a atenção dele de outra maneira ali. Eu gosto bastante de usar também nas estratégias. Os resultados foram super bons. E aí a gente tenta até combinar outras ações na região que tá acontecendo a campanha, pra gente, né... Repetição, dar continuidade, né? Então assim, muitas vezes você vai para um evento de mercado e aí a pessoa chega e fala assim, eu vi, eu fui impactado pelo YouTube, eu vi a campanha, o seu anúncio no elevador, eu vi seu anúncio ali no relógio, então... Abrigo de ônibus, tava esperando vir, cara, exatamente. Impactado, né, cara? Eu acho que onde a gente puder impactar essa pessoa, não sendo só no celular também, ajuda muito. Porque ali está brigando com mais um caminhão de pessoas brigando por atenção. E uma das coisas que eu falo muito aqui é da economia da atenção. Uma das coisas mais difíceis hoje é você navegar nisso. Como vocês fazem essas campanhas pensadas em captar e reter a atenção desses consumidores? E entender quem que é esse consumidor, entender esses dados. O que vocês usam de ferramenta? Como vocês fazem? Né? Fazer o blueprint aqui de como que é a sua operação aí. A gente usa muitas ferramentas, falando de inteligência artificial também, bastante... ferramenta de inteligência artificial para fazer as análises preditivas, teste AB. Então, acho que uma combinação de várias coisas, pesquisas, focus group, para entender conversas com clientes, para entender todo o contexto e poder ajustar, né? E eu acho que, como eu comentei, a gente tem agora feito também ações e a gente vai fazer cada vez mais focadas em audiências muito específicas, né? Então, a gente também tem tentado usar ferramentas para entender quais são as mensagens mais adequadas para cada audiência, né? Porque a gente ainda, nas campanhas, principalmente quando a gente vai para YouTube, quando a gente vai para digital, a gente tem uma mensagem mais abrangente, né? E agora a gente tem usado ferramentas para entender o que cada nicho precisa de mensagem específica, né? Então, a gente vai usando um conjunto de ferramentas aí para entender. Eu imagino até que a dificuldade é que, como a plataforma tem tantas coisas embarcadas, tem que focar muito. Cara, agora eu vou focar só em CRM. Com quem que eu falo de CRM? Eu vou falar de Work Management. Com quem que eu falo de Work Management? Que praticamente todo mundo precisa. Eu vou falar de times remotos, né? Híbridos. Como que eu vou falar dessa mensagem? São muitas, né? E aí a gente estava falando aqui de Digital, OH. O que mais vocês fazem? Além dos eventos que não são de vocês, vocês fazem eventos próprios? Mantém relacionamento? Como vocês fazem? A gente tem eventos os anuais, né? Que a gente agora, eles chamam Evolve. Então, a gente tem o Evolve e o Elevate. O Elevate são os eventos que a gente tem em Nova York, em Londres, em Sydney, na Austrália. Curioso, né? Sydney, na Austrália. E a gente tem aqui em São Paulo, na Cidade do México, Buenos Aires, que vai ser agora em junho, Chile. Então, a gente faz
eventos anuais, onde a gente convida os nossos clientes, os nossos parceiros. Então, por exemplo, o ano passado a gente foi no Teatro Santander. Esse ano, dando spoiler. Pode aproveitar para fazer o merchan, a gente pega esse corte aqui, leva pro LinkedIn ali, seu perfil, impulsiona. Vai ser dia 7 de outubro, no auditório do Ibirapuera. A gente ficou super feliz que a gente conseguiu, que é um lugar lindo, né? E acho que tem muito a ver com a marca, né? Ele traz essa modernidade, assim, da marca. Então, ano passado a gente teve quase 500 pessoas lá no Santander. Então, a gente teve clientes muito legais, a PicPay, que é um super cliente, super parceiro nosso, falando. Né, eles usam o Monday para marketing, para a área de marketing. Eles já falaram em eventos nossos algumas vezes. A gente teve Yamaha também falando no painel. A gente teve GL Events, que é uma agência de evento. Então, a gente teve vários clientes. O AMB, o Expo é deles, da GL. Eles são super grandes, né? Multinacional. E a gente também trouxe um case. A gente sempre tenta trazer, e quando a gente faz as pesquisas dos eventos, as pessoas gostam muito, são as ONGs, né? Então, como a gente tem uma área que a gente dá suporte, então tem licenças gratuitas, ou dependendo, desconto em licenças. A gente dá todo o suporte para essas. É um programa global, né? Então, a gente, por exemplo, quando teve as enchentes do Rio Grande do Sul, a gente teve essa ONG, PetRS, que também eles foram no nosso evento e eles contaram como eles usaram a plataforma para cruzar os animais perdidos com os donos. Então, é muito legal, né? Então, eles colocavam as fotos e aí inteligência artificial também conseguia, né, cruzar informações. Então, eles trouxeram, e a gente sempre tenta trazer, porque eu acho que, né, é importante também a nossa preocupação como marca, né, de ensinar o que dá pra fazer, né? Exato, e poder estar presente nesses momentos aí que a gente precisa gerenciar tantos dados e informação de forma rápida, né, em emergências. Então, esse time aí que até eles chamam de emergência, né, porque eles trabalham muito com quando tem os alagamentos, quando tem incêndio, quando tem crises assim, né. Então, a gente também traz para os eventos. Que legal. Então, todo ano a gente tem. E esse ano a gente vai ter agora em outubro. E o primeiro que a gente tem do ano vai ser em Buenos Aires. É o primeiro evento da Monday proprietário em Buenos Aires. Então, e você tá cuidando de Latam. Latam. Latam, para você, tem empresa que pega alguns países e outras são diferentes. Quem que tá dentro de Latam para você? De país? De país. Argentina, Colômbia, Peru, Chile. A gente, os principais, né? Óbvio, Brasil, México, Chile, Colômbia, Argentina, Peru. A gente tem América Central. Então, como a gente também trabalha com parceiros, então a gente tem parceiro em Porto Rico, a gente tem parceiro que faz negócio no Equador. Então, a gente tem... Os nossos principais são esses que eu falei, né? Que a gente faz ações diretas, Monday. Mas a gente tem muitos parceiros espalhados em países menores, né? No Caribe, que também estão lá comercializando e entendendo, né, o que tá vendendo Monday. E falando de cultura, né? A Monday vem ali de Israel. Israel é um polo de tecnologia e inovação. Eu tava até falando para quem não conhece, falar de realities, os caras são uma máquina de fazer reality. O The Voice, por exemplo, é um, o Power Couple é outro, dentre vários outros produtos. Como que é a cultura? Porque lá tem uma coisa, daí tem a Europa, você falou de Sydney, é outra coisa. Como que vocês pegam essas culturas? Até o jeito de usar a plataforma, entender a plataforma é diferente, porque eu organizo de um jeito totalmente diferente de um país escandinavo, por exemplo, que tem uma visão de mundo mais de exatas, né? A gente é mais de humanas, fala mais cartesiana do que a gente, que é mais bagunçada e tenta fazer esses projetos. Como vocês fazem essa parte de cultura lá dentro? A parte de cultura interna, nossa, eu acho que é muito focada em inovação, né? Até se a gente pensar que a Monday surgiu com um produto, né? Que foi o Work Management, e hoje é uma empresa multiproduto. Então, a gente tem o Dev, a gente tem o CRM, a gente tem Monday Service.
Então, né, a empresa, ela foca muito em inovação, né? Entender as necessidades dos clientes, né? E acho que isso é um outro valor super importante dentro da cultura da Monday, que é entender o cliente, entender o que ele precisa e ir melhorando a plataforma, trazendo novos produtos. Então, acho que isso é muito, muito forte dentro da Monday, né? Eu acho que, pensando em cultura israelense, eu acho que as coisas acontecem muito rápido. As decisões são tomadas de forma rápida. Então, né, a empresa que eu entrei há 1 ano atrás… Já mudou muito, muita coisa já mudou. É tudo muito rápido. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem muito esse foco em colaboração, né? E eu acho que, quando a gente fala em colaboração, é porque a gente trabalha junto com muitos times, né? Então, a gente trabalha com um time global que vai ajudar a gente a desenvolver alguma coisa aqui. Então, tem que ter essa colaboração, né? Então, acho que colaboração é super importante. E a gente, falando dessas culturas diferentes que você comentou, né? Meus pares, então eu tenho… A minha par de APJ tá na Austrália, meu par de EMEA tá em Londres, a minha par de US tá em Nova York. Então, cada um tá num lugar. Então, a gente troca muita figurinha. Por que funcionou aí? Pode funcionar aqui? Como que a gente pode aproveitar? E por mais que a gente tenha, né, as estratégias globais, a gente sempre vai incorporar as nuances locais, né? Então, a gente sabe que o brasileiro tem um jeito. Então, até se você pensar em coisas bem básicas, né? Você marca um evento 9 horas da manhã, ninguém vai chegar 9 horas da manhã, né? Se você marca às 9 para o pessoal chegar às 10. Não é? Isso. Aí você faz um warm-up, começa às 10, 10h20. Vai, alivia porque tem trânsito, né? Você tá em São Paulo, tá no Rio, tem muito trânsito. Exatamente. Agora você faz um evento na Alemanha… Você não começou às 9, o pessoal levanta e vai embora, né? Não é? Então, tem essas nuances, não tem jeito, né? Então, a gente tem que ir adaptando. Dei esse exemplo bem básico, mas acontece isso com muitas coisas, né? Com mensagem, com a forma de interagir, né? Aqui a gente interage muito, né? A gente usa muito rede social. Então, acho que dependendo do país… Tem que mudar um pouco a estratégia. Mas uma coisa que eu acho que a gente percebe, né? E eu tenho visto nesse tempo que eu tô aqui, que é essa curiosidade que quem não conhece tem para conhecer. E esse amor de quem usa tem, né? Então, isso é muito interessante. Tanto que toda vez que a gente faz algum evento… A gente sempre tem que encerrar as inscrições bem antes, porque lota. Então, assim, a gente sente que tem muita curiosidade. Gente que não é nem lead, que já é cliente só para ver o evento e ter contato com você. Aí você fala, nossa, vamos fazer um só para quem já é cliente? Começa a repensar eventos, né? Exatamente. E às vezes é legal o cliente estar lá também, porque ele também… Ele vai encontrar alguém que ele conhece que não usa ainda e ele acaba sendo um embaixador, né? Um porta-voz. Cara, que demais. Agora, pra gente falar, eu gosto muito de falar aqui de liderança, marketing e empreendedorismo. Quem acompanha aqui sabe que a gente fala dessas 3 coisas à torto e direito, porque é uma das coisas que eu amo falar. Liderança, ela vem mudando muito de uns tempos pra cá. Antigamente, era aquela coisa vertical… Manda, você faz. Hoje está cada vez mais horizontal, os times estão sentando na mesma mesa, nem separam em tantos silos e tudo mais. O que é ser uma líder para você e como você vê essas mudanças de momento? Eu super concordo com isso e que bom, né? Que bom. Finalmente, né? Finalmente. Finalmente. A gente sabe que ainda tem gente que adota o modelo old school, né? Mas eu super acredito nisso. Eu acho que todo mundo que está no time tem ideias muito legais para trazer, e acho que todo mundo pode aprender um com o outro, né? Não é porque você é o chefe que você sabe tudo. Muitas vezes a pessoa que tá no teu time, ela sabe mais do que você naquele tema. Então, eu acho que essa troca e criar esse espaço seguro, essa transparência, essa confiança no time é super importante, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que todo mundo tem que ter seu espaço, não tem ideia ruim, todo mundo tem que se sentir muito à vontade para falar, né? Para contribuir, para trazer as suas ideias. Então, acho que para mim isso é super importante e concordo muito com isso, né? Acho que as hierarquias, as formas como a gente trabalha
ela mudou muito, né? E eu acho isso muito bom. E eu acho que até, né, a gente falou um pouco de pandemia, de modelos híbridos. Eu acho que quando você tem confiança e quando a gente tem direções claras, estratégias claras, planos definidos, você não precisa ficar ali o tempo inteiro. Fez, não fez, entregou. Micromanagement, Não né? precisa, né? Então, assim, eu acho que é super importante a gente entender para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar, quais são os nossos, né, as nossas métricas de sucesso e ter essa liberdade para todo mundo, né? E colaborar, né? Porque no final, nenhuma área trabalha sozinha, né? E cada vez mais, eu acho que a gente tem que estar muito junto com vendas. Então, eu acredito que é uma parceria, assim, tem que estar de mão dada, né, com eles. Não é a briga que acontece no LinkedIn, tá, gente? Aquele campo de guerra que rola marketing versus venda é palco para LinkedIn. No dia a dia, tem que estar muito unido um com o outro, cara. Eu acho que não são áreas separadas. Essa é a minha visão. Eu também acho. Super acho isso. Então, se a gente trabalhar em silos, né, a gente não vai chegar onde a gente tem que chegar, né? E eu acho que você falou um pouco disso também, né? Que marketing, há muitos anos atrás, era aquela área que fazia comunicação, que fazia o evento, que não tinha muito como medir. Hoje, marketing é uma disciplina que, né, em algumas empresas, marketing lidera toda a estratégia, de fato, né? A estratégia do negócio. Totalmente. Então, eu acho que, hoje em dia, marketing é uma área que ela é muito abrangente, né? Muito abrangente e que tem muito impacto também no negócio, né? Então, eu acho que quando eu lembro que a minha mãe falou que vai pra comunicação, vai pra marketing, eu falo... Que visionária. Foi visionária, porque eu acho que talvez, apesar de eu adorar esse mundo do turismo, de hotelaria, talvez, né, fosse mais difícil. Então, assim... Eu acho que é uma disciplina que evoluiu muito. Muito. E tem uns dados, né? Tem muitos CMOs virando CEOs. Isso mostra a importância mesmo estratégica que é a cadeira do marketing ali. Fala, pô, se o cara foi para o topo da cadeia ali mesmo, né? O executivo master, que veio do marketing, o pensamento que ele tem ali, tá levando para o resto da empresa, pô, aí tem um negócio. Aí tem uma oportunidade aí que tá acontecendo. E falando de conhecimento, onde você busca conhecimento, onde você vai em livro, podcast, como você faz para estudar, assim? Porque eu não acredito que uma pessoa que tá nos dias de hoje não praticar o lifelong learning, que é aprender todo dia. Né? Eu acho que a gente... Não tem jeito, as coisas mudam muito, né? Muito. O que a gente fazia 2 anos atrás já não funciona mais. E a gente já tem novas ferramentas. Então, acho que, né, os cursos, os livros, os podcasts, né, os videocasts, e até, às vezes, ir para uma aula presencial, porque você também tem ali a oportunidade de sentar e trocar ideia com outras pessoas e conhecer outras pessoas. Eu gosto muito desse contato face-to-face, então eu acho legal isso. Então, você ir, sei lá para a SPM ou... Enfim, contato com pessoa é bom demais, né? Eu sempre falo, empreendedor, essa frase é célebre. O empreendedor que não gosta de gente, ele tem que abandonar esse cargo de empreendedor, cara. E líder, idem, cara. Não tem como você liderar alguém sem gostar de gente, cara. E a gente, pós-pandemia, a gente tava falando nos bastidores aqui, as pessoas não conseguem olhar um olho do outro mais. Eles falam, cara, não pode acontecer isso. Com o IA acontecendo aí, a gente tem que ficar mais forte nisso. Que o ser humano com o IA e a gente e tudo mais, cara, o que vai sobrar da gente? Os contatos humanos, né? Não, a gente não pode perder isso. As habilidades sociais, acho que elas vão ser cada vez mais importantes nesse mundo, né, tão digital, né? Que você fala com o pessoal de RH, eles falam muito do soft skill hoje. Antigamente, você não via num currículo a pessoa falar de soft skill. Eu recebo currículos aqui, o pessoal, não, soft skill. Eu falei... Tem algo mudando. Não sei se você já recebeu assim também. Não tem? Já. Tem uns de indicação. Não, soft skills. Eu falei, cara, a autoavaliação também é muito difícil. Acho que para um profissional colocar o que tem de soft skill é muito difícil, né? Normalmente o ChatGPT vai ajudar esse cara, né? Vai pegar um pronto ali. Não, e eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que algumas empresas já têm até isso nas avaliações de desempenho, né? Não só avaliar, né? Você entregou ou não entregou seu resultado, mas... na sua empresa, quais são os soft skills mais relevantes e como você avançou neles, né? Até, sei lá,
né, o growth mindset de uma pessoa que está sempre querendo aprender, ou de colaboração, enfim, eu acho que eu já trabalhei em empresas onde o peso era praticamente igual do soft skill pros seus deliverables de fato, né? Então, acho que é super importante. Eu acho que nesse mundo que a gente conversou, né, cada vez mais vai ser mais e mais importante, né? Porque se você não sabe se relacionar e trocar, né? Porque é uma troca, né? Acho que é uma constante troca e um aprendizado, né? A famosa escutativa, né, cara? Falam tanto, criticam tanto, mas é tão bom quando você pratica. É verdade. Ué, você vê uns resultados, você fala, cara, fazia sentido aquele cara falou de escutativa ali. Pô, que legal que era isso, né? Mudou minha vida, né? E aí, falando de futuro, você falou de IA preditiva. Pensando que o seu cérebro é uma IA preditiva, pensando nos próximos 5 anos, o que você imagina que os agentes de IA vão roubar nossos empregos? Não, mentira. O que você imagina que a posição da Monday, a posição da Ale e do marketing no mundo, assim? O que você imagina daqui 5 anos? É uma das coisas mais difíceis falar daqui 5 anos. A gente consegue fazer planejamento de 6, que isso mais 5. Que difícil. 6 meses tá difícil, 5 anos, então, nossa... Tudo muda tão rápido. O que você tem no horizonte, assim? Eu acho que a gente, e eu vejo, eu acho que eu sou uma pessoa sempre positiva, sempre tento ver o copo cheio. Que eu acho que a gente tem que pensar na inteligência artificial e nas ferramentas que a gente tem como exatamente ferramentas para trabalhar pra gente. E não que vão tirar os nossos empregos ou as nossas funções. Mas como que a gente pode se preparar para usar elas a nosso favor, né? Então, acho que até se a gente pensa pra gente, para as gerações que estão aí se formando e né, vão ter seus trabalhos futuros, pensar o que elas podem fazer, eu acho que é muito isso, né? Então, a gente vai se adaptando, né? Acho que essa é a constante da vida, né? Se a gente pensar... Ai, quando surgiu a internet, ou algumas coisas... não vai existir mais TV, não vai existir mais rádio. Então, assim, acho que tudo vai se adaptando. Que as coisas estão acontecendo muito rápido agora, né? Mas eu acho que dentro da Monday a gente fala muito isso, né? De como a inteligência artificial e as novas ferramentas vão facilitar a nossa vida, ajudar a gente a ter tempo para focar em coisas que só a gente, só os seres humanos podem fazer, né? Que a inteligência artificial não vai poder fazer pra gente. Então, eu acho que é isso, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai estar ali analisando dados, a gente vai entender muito mais o comportamento dos nossos consumidores e poder entregar coisas mais customizadas para eles, né? Porque a gente falou também um pouco disso, né? Da atenção. A gente é bombardeado por informação o dia inteiro, né? Então, assim, como de fato você vai tirar a atenção dessa pessoa para prestar atenção em você, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir ser mais assertivo também, né? Eu uso muito o case do push notification. Não vou dar nomes, mas tem uns aplicativos tão chatos que é tanta notificação que você tem no dia, que você já não vê mais nenhuma. Todas são um spam. E aí tem aplicativo que você fala, puta, eu não posso tirar aqui a notificação, porque na hora que chegar o cara aqui pra entregar um negócio pra mim, eu vou ter que ver essa notificação. Aí eu falo, cara, vamos, pensa você. Você gosta de ser bombardeado toda hora de notificação? Receber 300 e-mails na sua caixa de e-mail? Não. Então você fala, cara, volta pra você. Pensa, cara, faz sentido isso que eu tô fazendo? Se eu fosse o cara a ser impactado? Exatamente. Botar para você mesmo isso, quando você tá vendendo, quando você tá fazendo as suas campanhas. Acho que esse é um principal foco hoje da gente nesse mundo que tá muito complexo, né? Muito complexo. Não, concordo. Se a gente pensar quantas mensagens que a gente recebe que não tem nada a ver e que você não consegue ler. Então você fala o tempo que foi perdido ou o investimento que foi perdido ali e que... Porque é muita coisa, muita coisa. Muito. Você não consegue, é humanamente impossível você ou ler tudo ou responder todo mundo, né? Nem com vários agentes de IA. Não, exatamente. O momento tá difícil para quem é profissional hoje, não só de marketing, cara. Todo porque mundo. É muito impacto. Essa economia da atenção, cara, esse fluxo de informações
E para você, a constância que você tem que ter, a consistência que você tem que ter de impactar essa pessoa em todos os pontos de contato, você fica meio maluco. Aí você fala, cara, eu preciso criar 300 vídeos por mês para chegar a todos os canais. Se o pessoal tá aqui, eu preciso captar gente. Aí você fala, putz, vamos fazer o contrário? Faz um único e vê como que funciona. E espalha para... Vamos voltar um pouquinho, ver o que acontece. Porque demais também, a pessoa vai ser impactada um monte. Sim. E às vezes não pega nenhuma mensagem, porque virou só um spam. Ou fica até irritado, né? Fica irritado. Poxa. Aí eu não quero mais falar com esse cara. Me deixa em paz, né? Não, ligação de banco, cara. Esse spam de telefone também tá um negócio complicado. Gente, teve um dia que eu recebi 30. Eu já até imagino hora, qual é. Já até imagino de quem tinha um é. número diferente. Eu bloqueava. É um agente de IA também fazendo isso, sabia? E aí você fala, Olá, peraí, gente, olha que ineficiente, que não faz sentido nenhum, né? Tá usando super bem a inteligência artificial. Tá vendo? Pra gente chegar aqui na nossa reta final, Ale, que mensagem você daria pro profissional que tá começando agora no marketing ou na comunicação? Essa é difícil, hein? Vamos pensar. Eu acho que a gente fala um pouco, né, dessa parte das relações humanas. Eu acho que para quem tá começando, para quem já tem anos de experiência, eu acho que você ter a sua rede de apoio, o seu networking, isso é fundamental. Seja para você entender como funciona nesse tipo de mercado, nesse tipo de segmento, em empresa grande, empresa pequena, em agência, em multinacional, empresa nacional. Acho que é fundamental você ter essa troca, entender e conversar com as pessoas. É muito importante, né? Eu acho que ao longo da carreira de todo mundo, né? Até pela sua vida pessoal, eu acho que isso é super importante. Estudar, óbvio, né? Acho que entender aí as novidades, as coisas que estão acontecendo. Mas também ter a moderação, né? Porque eu acho que hoje em dia é tudo muito. Então a gente também... Pra exagerar, basta um clique. Exato, e para você virar a ansiedade e perder o foco. Então... ter um plano ali na tua cabeça, né, mais ou menos, né, óbvio, os planos mudam, o mundo tá mudando tudo muito rápido, mas entender mais ou menos, né, depois de conversar com essas pessoas, mais ou menos para onde eu quero ir, deixa eu ir indo mais a fundo, pesquisando aqui. E eu acho que, às vezes, a vida também leva a gente para alguns caminhos que a gente nunca imaginou, né? Não é verdade? Às vezes você fala, não, quero ir para cá, quero ir para cá, quero ir para cá, e a vida te leva para lá. Exato. Não é? Então, eu acho que por mais que você também pense em ter esses planos, você se sinta leve e flexível para transitar e para aceitar. Opa, peraí, eu quero tanto ir para cá, mas será que se eu for para cá, o caminho vai ser melhor? Então, eu acho que também trazer essa leveza, porque eu acho que o mundo tá precisando de leveza, né? A gente tem targets, né? A gente tem metas, deadlines. Então, eu acho que também trazer essa leveza, né? Porque eu acho que no final do dia, a gente precisa estar feliz com o que a gente está fazendo, né? Então, também pensar em coisas que vão te deixar feliz e vão fazer você se sentir realizado, né? Aquele tal do propósito, né? O pessoal tá banalizando agora, né? Não é? Primeiro foi o mindset, agora estão banalizando o propósito. Não é pra banalizar, gente. Quando você sorri fazendo o que você faz, é tão gostoso, você faz... Cara, como se fosse uma brincadeira ali, sabe? Leve. E você faz muito melhor. Muito melhor. Exatamente. Com leveza, com bom humor. Porque o propósito, às vezes, quando você fala de propósito, isso já deixa as pessoas ansiosas. Peraí, mas qual que é o meu propósito, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Como a gente faz o balanço aí de tudo isso. Para no final do dia, a gente ter um equilíbrio e poder ser feliz mesmo no que a gente faz. Bom demais. Olha, obrigado pela sua presença, seu tempo aqui com a gente. Imagina. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e bem-vindo ao novo estúdio do ConturbiCast. Até a próxima.